Estúdio CBN. Agora são 2h45. Nós trouxemos ontem o caso de um homem de Mogi Guaçu que morreu sentado na espera, numa UPA no Rio de Janeiro. E olha, 20 funcionários dessa unidade de pronto atendimento lá na capital fluminense são demitidos. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou a demissão de 20 profissionais da unidade de pronto atendimento Cidade de Deus, na zona oeste da cidade, após a morte de José Augusto da Mota Silva, de 32 anos. O anúncio da demissão já havia sido feito pelo titular da pasta, Daniel Sorans, após a imagem de José Augusto desfalecido em uma cadeira viralizar no fim de semana. O caso aconteceu na sexta-feira passada. Os profissionais também vão responder a uma sindicância e vão ser denunciados nos conselhos de classe. Testemunhas disseram que o homem chegou à unidade com muitas dores. Na imagem é possível ver que todas as cadeiras ao redor do paciente estavam vazias. Um tempo depois, um profissional da UPA se aproxima dele e José não reage. Na sequência, ele foi colocado em uma maca. Os trabalhadores do plantão disseram que José chegou andando e foi levado por uma pessoa que dizia não poder ficar acompanhando o atendimento. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. José Augusto estava há 12 anos na capital carioca em busca de uma vida melhor. Ele era de Mogi Guaçu e estava esperando atendimento na UPA. O corpo foi levado para Mogi Guaçu no fim de semana e sepultado no domingo no Cemitério da Saudade. De Campinas, Fernanda Alves. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o advogado especialista em biomédica e biodireito, direito médico e também da saúde, presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da OAB, Henderson Furst. Dr. Henderson, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, meu caro. É um prazer imenso contribuir com este tema que é tão sensível, que nos deixa todos preocupados, especialmente dialogar com você e com os ouvintes da CBN. Pois é, são questões importantes para serem levantadas, né? No caso, a gente já viu muito processo por erro médico, né? Mas agora a negligência, uma possível omissão, já que todo mundo foi demitido dessa UPA, ou 20 funcionários foram demitidos, isso aí também entra na mesma categoria, Dr. Henderson? É uma categoria ainda mais grave, né? A da imprudência, porque assumiram um risco para além daquele risco que poderiam ter assumido. Acho que todos que estão me ouvindo, em algum momento, ou já foram atendidos num serviço de pronto-socorro, ou acompanharam alguém, vão se lembrar muito bem disso que eu vou dizer agora. Quando chegam, embora tenha aquela fila inicial de atendimento, sempre tem uma primeira consulta preliminar com algum profissional de saúde. Não precisa ser médico, mas é um profissional de saúde que vai avaliar qual é o risco que aquela pessoa possui. Isso é uma triagem. Por quê? Se for um risco muito alto, ela passa na frente da fila ou já é atendida imediatamente. Este é um sistema de padrão ouro adotado no mundo inteiro. Em sistemas de pronto atendimento, sempre é feita essa triagem. No caso dele, aparentemente, analisaram que ele não representava um risco alto. E aqui pode ser que tenha acontecido uma negligência, ou seja, deixaram de perceber algo que tinha que ser percebido. Mas o mais grave é, uma vez que dentro da UPA, ainda que esperando, todos nós, todos os pacientes, eles se encontram numa situação de supervisionamento. Ou seja, estamos confiando de que, caso algo aconteça, alguém ali vai correr e vai interceder. Se imediatamente meu quadro piorar, vai ter algum profissional que vai fazer uma intervenção de socorro. É mais ou menos a lógica de uma piscina em que tem um salva-vidas. Eu fico mais relaxado se tem um salva-vidas ali. Por quê? Se por acaso algo aconteça, ele está vendo e vai intervir. Meus filhos que estão ali nadando, eu também vou ficar mais tranquilo porque tem um profissional monitorando. O paciente que está na UPA aguardando pelo atendimento, ele está na mesma condição de supervisão, ele está confiando.
Ele está entregando a sua saúde, os seus cuidados de saúde, e não vai tomar outras providências porque ele entende que já está sendo cuidado. Então, quando um paciente falece de parada cardiorrespiratória na sala de espera de uma unidade de pronto atendimento, é porque não só o risco que ele foi avaliado deve ter tido algum equívoco, mas também o monitoramento, o acompanhamento, a supervisão daquele espaço teve uma falha muito grave. Então, ali nós temos uma série de erros que não poderiam ter acontecido e foram acontecendo paulatinamente. Pois é, e o que chama atenção também, e o senhor pontuou perfeitamente, qualquer pessoa que vai numa unidade de saúde, primeiro passa por essa triagem. E a gente sabe que também que quem faz essa triagem não é um médico, né? Então, isso pode ser um agravante, porque muitas vezes, não, acho que todas as vezes, a gente não tem médico como atendente nas UPAs, né, em pronto-socorros. Aí o erro de avaliação pode partir daí também. O profissional que fica na entrada normalmente tem treinamento para avaliar. Não é preciso ser um médico para poder fazer essa avaliação de triagem. Agora, tem que conferir, tem que assegurar que esse profissional que está ali fazendo a triagem, se ele não for médico, ele tem o treinamento adequado e está atualizado com os protocolos de triagem. Tem diversos protocolos, pelo que eu soube, um dos que é utilizado nas UPAs do Rio de Janeiro é uma adaptação de um protocolo chamado Manchester. Então, se o profissional ele está habituado com esse protocolo, ele sabe identificar os sinais, ele consegue direcionar para a cor relativa ao risco. Então, não necessariamente precisa ser um profissional médico, desde que eu garanta que quem está ali na porta de entrada é uma pessoa que saiba avaliar. Então, por exemplo, se colocarem eu, Henderson, para poder fazer essa triagem, eu não vou saber dizer quem é um caso de urgência e posso considerar uma virose como uma urgência, quando, na verdade, uma parada cardiorrespiratória é muito mais relevante de atendimento. Então, é esse um dos elementos. Será que quem estava ali estava adequadamente preparado para fazer essa avaliação? E fico perguntando também de quem estava monitorando o espaço de espera. Porque, ao que consta, as cadeiras ao redor dele estavam vazias, era possível observar qualquer espasmo no corpo, qualquer reação que ele estava tendo. Será que não teve um segurança que pôde identificar que ele estava passando mal? Alguém que olhou, alguém do time que pudesse estar ali naquele espaço, percebesse isso? E eu não encontrei dados, por exemplo, se ele foi categorizado adequadamente com o nível de risco dele. Então, quer me parecer que os sistemas de proteção que nós temos para um sistema de pronto atendimento, eles falharam ali. E não é porque os sistemas sejam ruins, são falhas na implementação desses sistemas. Pode-se argumentar também, Dr. Henderson, que a parada cardiorrespiratória ela pode ser acompanhada de uma morte súbita, né? Mas isso não seria atenuante? Não seria atenuante. O fato dele estar ali e ter uma parada cardiorrespiratória já deveria ter sido percebida por algum profissional e ter recebido imediato atendimento. Então, só descobrirem quando ele já está falecido, aí não tem condições. Demonstra que houve uma falha no sistema de monitoramento. Houve agora também a demissão de 20 profissionais, como a gente disse, mas cabe processo ao Estado também do Rio de Janeiro, que é responsável. Claro que hoje as UPAs, muitas vezes, eu nem sei se é o caso lá do Rio de Janeiro, que elas são repassadas para organizações sociais, tal, mas cabe um processo no Estado por parte da família do paciente. Certamente. Existe um precedente, inclusive, do STF, que deixa claro que, nestes casos, quem responde é o Estado, não são os profissionais. Aliás, até sou solidário a esses profissionais, porque pode ter vários deles que sequer sabiam da situação, ou ainda que sequer tenham recebido treinamento, ou ainda estivessem trabalhando numa situação de exaustão e no limite das capacidades, que sabemos que é esta realidade que nós temos no âmbito do SUS. Mas a responsabilidade, neste caso, a responsabilidade civil, ou seja, a indenização não só pelo sofrimento que essa família está sentindo, mas também
por ter perdido uma mão de obra que ajudava em casa com os gastos da família, com a alimentação da família, quem é responsável é o Estado do Rio de Janeiro. Pode ter sido, então, pré-julgamento desses profissionais. Sim, pode ter sido que para dar uma mensagem pública de que, olha, fizemos algo, simplesmente tenham demitido. E eu duvido que essa seja a melhor resposta. Era melhor ter feito um processo administrativo para saber o que efetivamente aconteceu, até mesmo para melhorarmos. Porque hoje está entrando alguém lá que está correndo o mesmo risco que este paciente sofreu. O José Augusto, ele faleceu por uma falha de sistema, né? Porque quem avaliava não percebeu o risco, quem monitorava não monitorou direito, e isso pode ser sistemático, não relacionado a um profissional X ou outro profissional Y. E se não é feito esse levantamento de onde foi que a falha ocorreu, um paciente que entre hoje, que entre amanhã e depois, e no mês que vem, ele pode estar sofrendo o mesmo risco. Então, essa demissão imediata, ela é um sinal de apelo público, que cai bem quando a gente fala sobre, olha, 20 pessoas foram demitidas, mas é a pior resposta. Era melhor que esses 20 profissionais tivessem sido entrevistados, que tivessem sido reavaliados, se eles têm condição ou não de continuar, onde houve a falha, como que podemos melhorar. É a lógica da aviação. Imagina o seguinte, há 100 anos atrás, quando o avião estava surgindo, quando tem os primeiros aviões regularmente sendo utilizados profissionalmente, que eram os pilotos militares, 2/3 desses aviões caíam, por falhas mesmo, de segurança. Passado todas essas décadas, hoje é raro nós ouvirmos falar de quedas de avião. Por quê? Cada avião que cai, a gente tem que aprender uma triste lição. E essa lógica deveria valer no sistema de saúde. Cada paciente que infelizmente morre, nós temos que aprender uma triste lição para reduzir os riscos de que outros venham a falecer também. Não adianta correr e demitir o profissional de saúde, eles também estão vulneráveis, trabalhando no limite da capacidade. Nós temos que aprimorar o sistema. É que o que chama muito a atenção, Dr. Henderson, é a imagem dele com as cadeiras vazias, né? Por exemplo, se acontecesse algo num centro de saúde lotado, aí poderia falar, olha, tinha muita gente em atendimento, eu entendo perfeitamente a questão do cansaço que o senhor citou, mas o que dá a impressão ali é que estava faltando profissional no momento, né? Até isso também não sei se vai de encontro, né? Vai totalmente contra a demissão de 20 pessoas se não tinha profissional lá, né? Exatamente essa lógica, Marco. Eu concordo contigo. Então é algo que era melhor fazer um processo administrativo e depois vir com uma resposta pública falando, olha, falhou em X, Y e Z pontos, estamos implementando essas modificações para que ninguém nunca mais possa correr este risco. Fiquem seguros, confiem na gente. Era melhor uma resposta dessa do que simplesmente sair demitindo. É uma resposta rápida e simplória, mas que não resolve o problema que está acontecendo ali. Bom, é uma discussão válida também, ver os dois lados da moeda, porque vamos dizer que até a demissão, como eu disse, já é uma pré-condenação e também uma resposta rápida do Estado para dizer, olha, se não estiver atendendo, vai ser demitido. Então é legal a gente ver os dois pontos e explicar o que pode acontecer, inclusive um processo ao Estado. Por isso eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora. Dr. Henderson Furster, advogado especialista em bioética, biodireito, direito médico e da saúde e life science, presidente da Comissão Especial de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Henderson, muito obrigado por nos atender. Uma boa tarde. Uma boa tarde, um forte abraço. Abraço. Agora são 2h59, o intervalo, e daqui a pouco vem aí o Repórter CBN. Estúdio CBN. Agosto é o mês mais crítico